Olá, quero contar minha história. Olá, quero contar minha história. Olá, quero contar minha história de amor para os ouvintes do programa Quem Ama Não Esquece. Vou dividir os pontos para que vocês entendam quando eu, Luiz, estiver falando e quando minha esposa Patrícia, minha esposa Elane, estiver falando, pois a mesma história tem visões diferentes. A mesma história tem duas versões, ok? Eu sou o Luiz. Minha infância foi marcada com o abandono e a separação dos meus pais. Aos 14 anos de idade, tive que morar sozinho. Meu primeiro casamento, não muito diferente, também foi marcado com um divórcio. Após 16 anos, chegou ao fim, logo no segundo ano de faculdade, em 2014. Meu nome é Elane. Meus pais falecidos, me casei com 15 anos apenas, porém um casamento tóxico. Fiquei 26 anos casada com um militar. Por coincidência do destino, também divorciei em 2014, após uma agressão física e uma falsa acusação. Minha história com Luiz iniciou em 2019, em Pouso Alegre, sul de Minas. Eu morava sozinha, não tive apoio familiar, meus 3 filhos foram tirados de mim e já estava depressiva, sem vontade de viver, não diferente de muitos, busquei socorro em Deus. Um dia, de muita angústia e dor, já cansada de sofrer, passei em frente a uma igreja e senti desejo de entrar. Muito tímida, sentei-me no último banco, curvei minha cabeça e fiz uma oração. Nunca imaginei que Deus me responderia tão depressa. Ao erguer os olhos, ele estava lá, o Luiz, o homem dos meus sonhos, bem na minha frente, dirigindo a reunião. Um homem alto, cabelos grisalhos, olhos claros, esverdeados, cantando com seu violão. Como eu queria um esposo assim, um homem temente a Deus. Pensei, mas que pecado, nem sei se ele é casado. No final da reunião, ele veio me cumprimentar. Foi quando nossos olhos se encontraram. Sabe quando o coração bate mais forte? Percebi que ele também me olhou assim, meio diferente, mas nunca imaginei que daquele simples olhar nasceria o nosso amor. Pedi que me ajudasse em suas orações. Pedi também seu telefone para explicar melhor o tamanho da minha dor. Afinal, eu tinha perdido tudo, meus filhos e minha família. Mas depois daquela noite, nunca mais vi o Luiz. Ele simplesmente desapareceu por quase um ano. Eu adicionei o número do seu celular no meu telefone, mas nunca tive coragem de ligar. Muitos meses se passaram quando, para minha surpresa, alguém me disse oi em meu WhatsApp. Era o Luiz, me falando de muito longe, Chapecó, Santa Catarina. Foi com o passar do tempo que uma bela amizade nasceu e pude conhecer melhor sua história. Ele, 16 anos de casado, divorciado. Do outro lado, eu, 26 anos de casada, divorciada e mãe de 3 filhos. Meu nome é Luiz. Eu estava em Chapecó, Santa Catarina. Em uma noite muito fria e chuvosa, comecei a olhar todos os contatos de meu celular, a procurar o telefone de um amigo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Avistei em meio às muitas fotos do WhatsApp aquela belíssima mulher. Era ela. Em meu coração, logo disse: meu Deus, como a fotografia desta mulher
veio parar aqui, ela tinha me adicionado em seu celular sem eu saber, e logo a sua foto apareceu em um dos perfis. Ela estava online e, sem nenhuma pretensão, digitei: Oi, como vão as coisas em Pouso Alegre? A Elane do outro lado respondeu: comigo as coisas não vão nada bem. E com muita tristeza ela me contou sua história. Com o passar dos dias, nossa amizade foi se estreitando e também resolvi me abrir, contando a ela em detalhes o motivo da minha separação. Nossas histórias eram idênticas. Eu também divorciado e pai de 4 filhos. Éramos 2 almas gêmeas. E a cada ligação, meus sentimentos começaram a florir. E dentro de poucos meses, eu já não suportava mais ficar longe dela, nem mais um minuto. Como eu diria para uma pessoa que nunca me tocou que eu estava apaixonado? Isso mesmo, nunca namoramos, nunca nos tocamos, nem um abraço, sequer um beijo. Nada mesmo. Tudo o que tínhamos em comum eram 2 corações partidos, feridos por alguém que nunca soube amar. Então, depois de muitas conversas, muitos telefonemas, criei coragem e perguntei: Elane, você ainda é bem jovem, bonita, e você não pensa em recomeçar a sua vida? Ela perguntou: mas como assim? Namorado? Marido? Essas coisas? E eu disse: isso mesmo. Ela entonou a voz e disse: outro homem em minha vida? De jeito nenhum. Nunca mais eu entrego meu coração a ninguém. E outra coisa, eu não acredito em relacionamento à distância. Ela foi tão áspera, tão dura em suas palavras, que eu bloqueei seu número de telefone. Mas antes de bloquear, eu fiz a última pergunta: se eu estivesse mais perto? E se eu estivesse mais perto? Afinal, eu estava a 1.200 quilômetros de distância do grande amor da minha vida. Ela me respondeu, ainda muito alterada: se você estivesse mais perto, a gente poderia conversar, se conhecer. Apenas isso. Suas palavras doeu demais. Então bloqueei seu número e decidi nunca mais ligar. Ela ficou desesperada com o passar dos dias. Com o passar dos dias, recebi um SMS. Luiz, por favor, me desbloqueia. Mas eu permaneci firme em minha decisão. Não vou mais ligar, nunca mais ela vai ouvir a minha voz. Sabe o que eu aprendi nos meus 48 anos de vida? Nunca diga nunca. Dentro de poucos dias eu enlouqueci. Fiquei completamente louco. Me bateu um desespero tão grande sozinho dentro daquela casa, que sem pensar, comecei a vender tudo o que eu tinha. Isso mesmo, vendi todos os meus pertences, vendi até a minha cama e o colchão, vendi tudo e fiquei por uma semana dormindo no chão, em cima de algumas almofadas, chorando, orando e falando com Deus. E na minha oração eu dizia: Senhor, se for da sua vontade que eu encontre Elane de novo, me dá um sinal, o sinal verde que te peço, para saber se é da tua vontade é esse. Vou trabalhar no supermercado normal, como eu sempre fiz. Mas se for da sua vontade, eu quero ser demitido hoje, o mais rápido possível. Eu não vou pedir a conta em meu trabalho. Esse será o sinal que preciso da sua aprovação. Trabalhei o dia todo no açougue daquele supermercado e no finalzinho da tarde alguém me falou: Luiz, por favor, o gerente está te procurando. Me dirigi
até a sua mesa, e quando cheguei lá, meu encarregado me disse: sinto em lhe dizer essa notícia tão triste, mas infelizmente o senhor está sendo desligado desta empresa. Eu comecei a sorrir. Meu encarregado não entendeu nada e, muito desconfiado, me falou: seu Luiz, eu não estou entendendo o motivo de tanta alegria. Você pode me explicar? Eu disse a ele: sabe o que é, meu patrão? A minha noiva está me esperando em Minas Gerais. E ele, sorrindo, disse: então vai, seja feliz. Naquela mesma semana, comprei minha passagem para Minas Gerais e, quando ninguém esperava, bati palmas na porta da casa da Elane. Ela, quando me viu, entrou em choque. Ficamos sem palavras, nos olhamos tão assustados como na primeira vez. Minhas pernas tremiam, minha voz ficou embargada no peito. Fiquei por alguns instantes sem voz. Ela, morrendo de vergonha, ainda de pijamas, completamente assustada, também não conseguiu me dizer nada. Foi quando respirei fundo e quebrei o silêncio. Você não vai me convidar para entrar? Disse eu. Ela me respondeu ainda trêmula: depende. Qual é a sua intenção comigo? Eu respondi: quero me casar com você e quero fazer a obra de Deus com você. Nossos olhos se encheram de lágrimas. Nenhum de nós estávamos acreditando que enfim nos encontramos após uma vida de sofrimento e espera. Foi quando ela me respondeu: se for verdade mesmo o que você está dizendo, entra então. Não posso te deixar na rua com esse tanto de malas. Ela sorriu. Perguntei: posso te dar um abraço? E ela me disse sim, sem palavras, só acenou com a cabeça. Enfim, na mesma semana, dei entrada nos papéis do cartório e nos casamos uns dias antes da pandemia da Covid. Conseguimos casar na igreja e no cartório, tudo bonitinho como manda o figurino. Tudo estava perfeito demais, quando ainda em nossa lua de mel veio a pior notícia de nossas vidas. Ela não sabia. Fui eu que percebi seu pescoço um pouco inchado. Perguntei a ela: você não está sentindo nada? Nenhuma dor na garganta? E ela respondeu: não. Por quê? Estou bem, muito bem. Nada vai estragar a nossa alegria. Quando de repente uma febre mudou tudo. Isso. Corri com ela para o hospital e, após muitas baterias de exames, veio o diagnóstico. Disse o médico que nos atendeu: seu Luiz, o estado da sua esposa é muito delicado. Teremos que fazer uma cirurgia o quanto antes. Mas por que, doutor? Encontramos na garganta da sua mulher 6 nódulos de câncer. Meu mundo desabou, fiquei sem chão. Como posso dar essa notícia para a mulher da minha vida? O desespero tomou conta de todos. Tive que arrancar forças de onde não existia e avisar toda a família, inclusive nossos filhos. Na cirurgia foi removido a tireoide, as amígdalas e 6 nódulos do seu pescoço. Eu não sabia se ela iria voltar para mim com vida da mesa de cirurgia. Nenhum de nós tínhamos certeza de nada. Talvez ela nunca mais volte a falar. Então desabei em lágrimas e em oração pedi a Deus: por favor, Senhor, não tire de mim minha mulher. Eu te imploro. Cheguei a ver a minha esposa completamente sem nenhum cabelo. Isso não me importava. Tudo o que eu queria era vê-la abrir os olhos. Não consegui sair de perto dela nem um segundo. E quando ela voltou para o quarto e abriu os olhos, para a surpresa de todos, ela me disse: meu amor, com uma voz bem baixinha:
Isso mesmo. Deus devolveu minha esposa para mim e, para a glória de Deus, hoje ela fala e canta. E após a cirurgia, veio o doutor com o resultado da biópsia. É benigno. Isso mesmo que você ouviu. O caso dela tem tratamento. A esperança tomou conta de todos. A alegria voltou aos nossos corações. E quando tudo estava bem, de repente, minha sogra faleceu, também de câncer, dessa vez no intestino. E novamente a vida nos deu o mais terrível golpe. Ela já havia perdido o pai na pandemia e logo em seguida sua mãe veio a falecer, justamente de câncer. Essa notícia abalou muito nossas vidas, mas o pior estava por vir. 8 meses depois da morte da minha sogra, minha esposa foi parar às pressas no hospital com uma infecção quase generalizada que ninguém descobria o porquê daquela situação. Após 17 dias de internação, veio o diagnóstico, Sr. Luiz. Sinto em te dar essa notícia, mas sua mulher está correndo risco de vida. Encontramos o motivo da infecção, um tumor, um câncer maior que uma laranja. Tomou conta do seu útero. Teremos que fazer uma nova cirurgia. Foi uma cirurgia muito arriscada. Ela se despediu de mim com lágrimas nos olhos e disse: Luiz, por favor, nunca se esqueça de mim. E pela última vez ela me disse: eu te amo. Eu olhei para ela e beijei o seu rosto e disse: quando você voltar, eu vou estar aqui. Por favor, volta para mim. A vida tem dessas surpresas, e dessa vez a surpresa foi bem maior. O doutor conseguiu remover todo o câncer, o útero e as trompas, deixando só os ovários. E para a glória de Deus, mais uma vez veio o diagnóstico: benigno. Louvado seja Deus. Chega de tantas provações. Eu costumo dizer que não existe bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Hoje os cabelos da minha esposa batem na cintura, minha linda morena, índia dos cabelos pretos e os olhos de jabuticaba, está cheia de vida e saúde, cursando enfermagem, já aprendeu a dirigir carro e moto, construímos nossa casa na roça, abrimos nosso próprio comércio e estamos em uma eterna lua de mel, partindo em rumo a Portugal, e o melhor, fazendo juntos a obra de Deus, como propus no contrato, até que a morte nos separe. Amém.